Vamos entender hoje como que o servo de Deus, o enviado de Deus, como que ele age e como que Deus age com aqueles que vêm até ele. Está preparado para ouvir? Pois é. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Lembra de João Batista? E mais dois dos seus discípulos. Você sabe que os discípulos são aqueles que aprendem, estão disponíveis para aprender, ou seja, eles estavam ali para aprender com João. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, disse João. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Deixaram João. E João não se importou, porque João estava apontando Jesus, mostrando quem era o Cordeiro de Deus, aquele que ia tirar o pecado do mundo. Obviamente, quando João falou isso, esses dois discípulos, vendo Jesus passar, seguiram Jesus. E aí? E Jesus, voltando-se, vendo que eles os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Olha só que simplicidade do Senhor Jesus. Aqueles discípulos queriam saber onde Jesus morava. Começou a ir atrás dele. Eles seguiram Jesus e Jesus, vendo, ele percebe as pessoas que começam a segui-lo. E ele perguntou: Que buscais? E eles falaram: Mestre, onde moras? Havia curiosidade. E Jesus, com uma simplicidade, disse: Vinde e vede. E foram e viram onde o Senhor Jesus morava. E ficaram com ele até a quase a hora 10ª naquele dia. E quem eram esses dois? Um deles era André, o outro a Bíblia não fala. E sabe o que aconteceu? Veja que esses dois discípulos, e um deles, que era André, largaram João. Mas largaram não por maldades, largaram porque creram no servo de Deus. Quando a gente crê, a gente é simples, a gente não vê maldade, a gente obedece. E André, que era irmão de Pedro, foi falar com seu irmão. Foi lá. Este achou primeiro a seu irmão Simão, que era Pedro, e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja que lindo. João, o Batista, estavam com dois discípulos quando Jesus passou e ele falou: Este é o Cordeiro de Deus. E aqueles dois discípulos que estavam com ele seguiram Jesus. Não houve disputa, não houve ciúmes, porque João, a finalidade, o objetivo de João era apontar o Senhor Jesus como Salvador, como aquele que ia tirar o pecado daqueles que o confessassem. Sabe,
é uma coisa interessante de você observar. Será que você observa quem é Deus, como Ele age, quem são os seus servos e quem são os que seguem e como eles seguem? Como que o Senhor Jesus é simples para mostrar, para revelar, tirar as dúvidas das pessoas, como aquele 2 discípulos de João, que perguntou para onde aonde Jesus morava. E Jesus, tão simples, tão lindo, foi lá e mostrou. Pense nisso. Será que você age assim? Simples. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu tenho aprendido com Deus é de ser maleável. É a parte mais linda que Deus tem feito na minha vida. Ele tem me ensinado a ser flexível para aprender aquilo que eu não fiz bem. Ele, com humildade, me ensina. No caso aqui, quando a gente leu sobre André, que passou a seguir Jesus, ele creu imediatamente. E a Bíblia fala de detalhes que ele foi até o seu irmão Pedro para anunciar que havia encontrado o Messias, que significa o Cristo, o ungido de Deus. Ou seja, ele logo aceitou o que João havia falado. E às vezes as pessoas têm tantas dificuldades para aceitar. Ela ouve falar do Senhor Jesus, ela ouve falar de Deus, mas dentro delas, elas têm aquela resistência. Eu entendo. Eu já vi ver algumas vezes que eu estava sendo resistente, até que um dia Deus quebrou essa resistência. Mas ele quebrou, não foi me machucando, não. Ele me fazendo enxergar, ou seja, a luz, com aquilo que eu estava buscando. Por mais que eu resistia porque eu achava que o meu jeito era o certo, o que eu pensava era o certo. Mas quando o Senhor Jesus me mostrou a verdade, então aquilo me quebrou. Aquilo me fez eu entender que eu preciso dessa luz. Por esse fator do Senhor Jesus ser a luz, é que aqueles discípulos seguiram Jesus, sabe? É muito interessante que você, ouvinte, não seja um religioso, porque o religioso, ele faz sem pensar, faz sem se observar, sabe? E isso é tão feio. É tão feio porque não é sincero. Quando a gente observa as pessoas, a gente não se toca. E é mais provável que o ser humano observe os outros do que a si mesmo. Mas quem se observa a si mesmo
é aquele que é sincero. Eu creio que quando o Senhor Jesus mostrou onde ele morava, ele viu também em André essa simplicidade, porque ele logo veio seguir Jesus. Lindo, né? E Jesus simples, transparente, ou seja, não é orgulhoso, não foi, não tentou esconder, não, bem transparente. Esse é o nosso Deus.